E aí, galera, tudo certo? Vamos para mais uma aula da base da biologia dos tecidos e embriologia, em que a gente vai fazer uma revisão de biologia celular. Nessa aula, a gente vai falar sobre a célula, certo? Aquela estrutura fundamental, a unidade estrutural dos nossos tecidos. Então, pessoal, a gente tem uma célula em que ela tem uma membrana plasmática e um núcleo no seu interior. Vamos lembrar a função um pouco disso tudo. O núcleo, por que ele é importante? Porque ele vai conter, então, a nossa informação genética, o nosso DNA, certo? E lá ele vai manter essas informações e também é lá que vai acontecer a transcrição desse DNA para um RNA. Tranquilo? E o que é a nossa membrana plasmática, certo? É quem mantém os contornos da nossa célula e também define o que é dentro da célula e o que é fora, certo? Lembrando que ela é aquela bicamada fosfolipídica, certo? E que ela atua principalmente como uma barreira, certo? Além dela ser seletiva para entrada e saída de moléculas, por exemplo, também faz o contato entre diversas células, porque as células não estão sozinhas, elas conseguem conversar entre si, mandando sinais, ou também estão realizando contatos através sempre da membrana plasmática, certo? Bom, pessoal, juntinho do núcleo, a gente tem uma organela bem legal, que ela é o retículo endoplasmático rugoso, certo? Ela vai estar junto ao núcleo e ela vai segregar e modificar as proteínas. Então, está envolvido no processo de produção de proteínas. E, ao final, pessoal, essas proteínas elas vão ser empacotadas em grânulos nesse retículo endoplasmático. E, por isso, por causa desses grânulos, ele é chamado de rugoso, certo? Por causa dos grânulos que eles produzem ao final. Junto desse retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter os ribossomos, que eles também vão participar da síntese proteica. Então, os ribossomos também estão envolvidos no processo de produção de proteínas. E, pessoal, lembrando que tem retículo endoplasmático rugoso, mas também tem o retículo endoplasmático liso, certo? Que estaria mais ou menos juntinho deles. E esse retículo, pessoal, ele não vai estar atuando nas proteínas. Ele sintetiza colesterol, sintetiza lipídios. Tranquilo? E o retículo endoplasmático liso, ele também ajuda na detoxificação de drogas, por exemplo, que vão estar em contato com as células. Bom, pessoal, mas legal. O retículo endoplasmático rugoso fez esses grânulos contendo proteínas e ele vai mandar lá para o aparelho de Golgi, certo? E vai ser no aparelho de Golgi em que ele também vai acondicionar e modificar macromoléculas, certo? Isso no aparelho de Golgi. Tranquilo? Bom, pessoal, e como que a célula faz tudo isso? Como é que ela tem tanto esse poder de fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Porque ela produz ATP. Da onde que vem esse ATP? Das mitocôndrias, certo? As mitocôndrias, lembrando, tem aquelas pregas internas e externas, possuem cristas, e então ela atua na produção de ATP, que é a moeda da célula para realizar reações celulares. Ou seja, através da presença de ATP é que ela consegue ter energia para realizar os demais mecanismos, certo? Outra organela super importante que a gente precisa conversar nessa aula são os endossomas, certo? Então, os endossomas. Para falar sobre os endossomas, eu vou puxar uma outra folhinha aqui para a gente conseguir conversar melhor, porque existe uma classe de endossomas. Os endossomas, o que eles fazem? Eles fazem a digestão intracelular, ou seja, alguns materiais que foram fagocitados pelas células, ou então porções das próprias células, vão ser digeridos através desses endossomas, ou seja, eles utilizam enzimas que destroem essas coisas, vamos dizer assim, essas moléculas, certo? E, pessoal, o endossoma, conforme vai passando o tempo, ele se transforma em uma outra organela, que se chama o lisossoma. Então, como se fosse o endossoma, uma criança e o lisossoma já um adulto, certo? O lisossoma, ele tem essa mesma capacidade de digestão intracelular, a mesma função. Só que, por ele ser um endossoma antigo, ele tem um pH menor e, com isso, ele consegue degradar as moléculas
mais difíceis, certo? Então, moléculas mais difíceis são enviadas para os lisossomas, que vão conseguir quebrar elas. Outras organelas que fazem também essa digestão, por exemplo, o peroxissoma. O que o peroxissoma faz? Ele faz a oxidação de substâncias orgânicas, certo? Então, ele faz essa oxidação de substâncias orgânicas, a destruição delas. Só que, quando ele realiza esse processo de oxidação, ele tem a produção de H2O2, ou seja, água oxigenada. Só que essa água oxigenada, ela é tóxica para o nosso organismo. E por isso, logo após de formar essa água oxigenada, o peroxissoma também vai eliminar. Então, ele também participa na eliminação da água oxigenada através de uma enzima, certo? Que é a catalase. E assim a gente tem a eliminação da água oxigenada produzida. Tranquilo? A catalase é essa enzima. E nós ainda temos mais uma organela, que é a proteasoma. Como o nome já nos dá uma dica, a proteasoma atua na degradação de proteínas do citosol, certo? Então, degradação de proteínas. Mas como que ele, proteasoma, sabe qual proteína deve degradar? Por que ele não sai degradando todas as proteínas? As proteínas que precisam ser degradadas, elas vão ser marcadas através de um outro fator que é chamado de ubiquitina, certo? Então, proteínas que possuem a ubiquitina ligada nelas sabem que devem ser degradadas pelos proteassomas. Essa é uma maneira da célula se comunicar. Tranquilo? Visto essas organelas, vamos voltar para o nosso desenho da nossa célula, certo? Então, pessoal, a gente estava falando sobre as organelas que estão no citoplasma, no citosol dessa célula. E, pessoal, lembrando que para esse citosol se manter com um formato, vamos dizer assim, né? Ele possui algumas proteínas no seu interior, que formam, portanto, o citoesqueleto, ou seja, ajudam a manter a estrutura dessa célula. Então, o citoesqueleto das nossas células, eles vão ser formados, por exemplo, por actina, por microtúbulos. E isso vai ser importante tanto na estruturação como também na divisão celular, certo? E um último momento que a gente precisa falar é sobre possíveis presenças que tem dentro, no interior da célula, que são as chamadas inclusões. Essas inclusões, elas podem ser transitórias, certo? E essas inclusões podem ser gotículas lipídicas, pode ser glicogênio, ou alguns grânulos de secreção que vão ser secretados, mas que a gente denomina como um todo como inclusões. Certo, pessoal? Nós vimos então nessa aula sobre as organelas que estão presentes no citoplasma da célula, assim como o núcleo dessa célula. Na nossa próxima aula a gente vai revisar como que acontece a transcrição do DNA e a tradução em proteínas. Até lá!